Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Quero trazer para vocês um pequeno devocional que se encontra na carta de Judas, versículo 1 e 2. Judas 1, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Vamos tentar entender esses dois versículos e retirar uma lição aqui para nós. Observe que Judas já inicia a sua carta dizendo algo, que ele é servo e irmão de Tiago. Ele já nos dá duas dicas, ele já nos dá duas informações. A última informação que ele nos dá é que ele é irmão de Tiago. E se nós levarmos em consideração que esse Tiago que ele está se referenciando não tem mais apresentações sobre ele, podemos levar em conta que esse Tiago que ele está dizendo é o líder proeminente da igreja de Jerusalém. E esse Tiago, líder da igreja de Jerusalém, é dito em Gálatas 1,19 que ele é irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas, possivelmente, também é meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não usa essa filiação, ele não usa essa vantagem, esse benefício, esse privilégio de filiação para validar a sua carta. Ele simplesmente diz que ele é servo de Jesus Cristo. Ele é servo do seu irmão mais velho. Aqui nós devemos entender que a palavra servo realmente se diz escravo. É a palavra escravo. Jesus está dizendo que ele é um escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive para satisfazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive para satisfazer a vontade do seu Senhor. O seu Senhor lhe dá um ofício e ele vai e executa fielmente esse ofício. Nós temos na nossa mente brasileira, até mesmo na mente ocidental, uma ideia muito, infelizmente, deturpada e até devido ao passado do que é ser escravo. Mas ser escravo de Jesus Cristo é uma honra. Ser servo do nosso Senhor Jesus Cristo é uma honra. Observe você, aqueles que foram chamados de escravos, foram chamados de servo, nada mais é do que Moisés, Abraão, Davi e agora o próprio Judas. O que Judas está querendo dizer aqui é que é mais honrável ser um servo sincero, um servo útil, um escravo sincero, um escravo útil do seu Senhor, do que ser um rei aqui na terra. Ele continua dizendo ainda no verso 1, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Observe você que quando Judas fala que nós somos chamados, ele está denotando que eu e você, chamados por Deus, nós somos povo no qual Deus aprova escolher para si. Deus nos escolheu como o seu tesouro particular. Nós somos chamados de Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus, através do seu chamado eficaz e através de Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, nos converte. Também inicia em nós um trabalho de nos conformar segundo a imagem do seu Filho. É isso que Paulo quer dizer em Romanos 8, versículo 29. E Judas não para aí. Numa sequência lógica, ele fala que nós não só somos chamados, mas também nós somos amados em Deus Pai. Quando Deus nos chama, quando Deus chama o pecador para si, Ele está expressando o seu amor. Nós somos alvo do amor de Deus, em Cristo Jesus. Portanto, você e eu, em Cristo Jesus, nós experimentamos o amor contínuo de Deus Pai. E por mais uma sequência lógica, além de ser chamados, além de ser amados em Deus Pai, nós somos guardados em Jesus Cristo. Nós somos protegidos, nós somos preservados. Aqui nós podemos dizer, como o salmista diz, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Nós podemos estar na presença dos nossos inimigos, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas não temeremos, porque de nada teremos falta. Nós somos guardados em Jesus Cristo. Judas continua ainda escrevendo a sua carta. No versículo 2 agora ele fala que a misericórdia, a paz e o amor
vos sejam multiplicados. Aqui eu quero fazer um contraste entre as palavras de Judas e as palavras de Jesus Cristo. E a primeira coisa que Judas fala é a misericórdia. E o primeiro contraste que eu quero dizer é o Sermão do Monte, quando Jesus Cristo fala que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Meus irmãos, misericórdia tem a ver com a compaixão das pessoas que passam necessidades. Misericórdia sempre trata com dor, trata com miséria, trata com desespero, que são os resultados dos pecados. Deus nos tratou com misericórdia. Ele não levou em consideração os nossos pecados. Ele trata a nossa dor, trata a nossa miséria, trata o nosso desespero através da sua misericórdia. E é interessante, mais uma vez, fazendo um contraste com Cristo, no Sermão do Monte, quando ele fala bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, Jesus não está especificando quem você e eu devemos aplicar a misericórdia. Aplicamos a misericórdia porque simplesmente sabemos o tamanho da misericórdia que foi aplicada em nós por Deus. Nós recebemos a bênção da misericórdia para passar para os demais. Nós recebemos a bênção da paz para aplicar para os demais. Aquele que recebe a paz de Deus, ele deve ser um pacificador. Nós, em tempos de alegria, também em tempo de pandemia, nós devemos multiplicar a paz de Deus. Mais uma vez o contraste com o Sermão do Monte. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aquele que se sente confortado pelas verdades que nós acabamos de dizer, que nós somos chamados e amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, esse multiplica a paz que recebeu. E não é se admirar que quando Jesus Cristo fala que quando nós somos pacificadores e nós promovemos essa paz, promovemos essa bênção que nós recebemos de Deus, a misericórdia e a paz, quando nós espalhamos isso, o resultado da bem-aventurança é que nós somos chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são chamados. Os filhos de Deus são amados e são por Jesus Cristo guardados. Outra coisa que nós podemos notar aqui no último pedaço do livro, desse versículo de Judas, é amor. O amor vos sejam multiplicados. Há um relato do imperador romano Juliano, do século IV. Ele é chamado Juliano o Apóstata. Ele recebeu esse título porque ele não professava a fé cristã, que já era, no seu período de vida, o cristianismo já era aceito. Ele não professava essa fé. Ele diz nos seus relatos que ele lamentava o quanto era difícil para ele não entender e não aceitar o cristianismo. Porque os cristãos não só cuidavam dos pobres, os pobres de Roma, mas também cuidavam dos romanos, que muitas vezes os perseguiam. O imperador Juliano, ele está dizendo que mesmo ele sendo contrário à fé cristã, ele reconhecia que os cristãos multiplicavam o amor. O amor deve ser uma marca do servo de Jesus Cristo. E para que nós possamos finalizar, eu quero trazer 2 pontos para vocês desse devocional. Em tempos de crise, como nós estamos vivendo, em tempos de pandemia, eu quero que você lembre disso. Você foi e é chamado. Você é amado em Deus Pai, e você é guardado em Cristo Jesus. Você recebeu a misericórdia, a paz e o amor. Agora, multiplique essas bênçãos. Lembre que uma conta, para dar um resultado, ela tem que ter 2 números válidos. Agora, 1 mais 1 é 2. E se você fizer essa conta multiplicando, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Multiplique a misericórdia, a paz e o amor nesse tempo de crise. Deus abençoe vocês.